Olá pessoal, bem-vindos à leitura de Rumi, poema 93. Rumi vai nos falar de um paradoxo e aqui eu vou já sugerir para vocês pensarem como é que podemos compreender o absoluto, aquele que tem a unidade, que é a própria unidade, se nós trabalhamos com a nossa mente tão dual, ou isto, ou aquilo, ou vermelho, ou azul, porque na unidade os opostos se encontram. Então precisamos usar um pouquinho mais também da nossa intuição, do nosso silêncio, na medida que vamos lendo, que vamos estudando, que vamos meditando, orando, fazendo exercício, qualquer coisa, prestando um pouco mais de atenção nessa separação constante que fazemos muitas vezes com a nossa mente, que nos impede de ter essa unidade como uma verdade. Claro que essa unidade jamais seremos capazes de vivenciar, porque só o uno é capaz disso. Por isso que ele é absoluto e não relativo. Se pudéssemos também viver a unidade, ele não seria só ele, o absoluto. Vamos ouvir o poema e pensar sobre isso um pouquinho? 93. O amado pega no meu coração como numa pena e escreve o que bem lhe apetece. Apara a pena todos os dias com uma intenção, por vezes afoga-a em tinta, por vezes vira-a de cabeça para baixo, por vezes divide a ponta para seu propósito. Como um médico, sabe o que é melhor para o paciente. Como uma linha, limpa o mundo inteiro. Como uma outra, protege-o no deserto. O coração é tão consciente como inconsciente e, por não ter bom senso, rende-se à mão do amado que lhe pega. Louvado seja o coração que se tornou consciente. Posso chamar pena ao meu coração, mas nada explicará esta forma sem forma, oprimida, mas ainda com livre-arbítrio, uma soma de paradoxos. Tem bonito esse poema, muita coisa aqui. Eu quero chamar atenção para alguns pontos. Como eu sempre digo, não estou explicando um poema de Rumi, mas a partir do poema de Rumi a gente pode fazer algumas reflexões que não significa aquilo que ele quis dizer. Então aqui tem algumas coisas que eu começo a falar. Uma eu já disse, que é a nossa impossibilidade de ser a unidade. E por que o absoluto é unidade? Agora eu vou contar uma história para vocês rápida. Eu estou lendo um livro, Nicolau de Cusa, e ele tem uma imagem do infinito. Eu quero convidar vocês a observarem isso, que é pegar uma circunferência e levar essa circunferência para o infinito. Tá claro que se a gente leva essa circunferência ao infinito, na medida que ela vai crescendo, 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 crescendo infinitamente, porque não existe limite, como aqui na nossa dualidade, a circunferência vira uma reta. E vice-versa, a reta vira uma curva se ela não tem fim. Isso prova pela geometria essa ideia da unidade no infinito. Nossa mente dual pequena não consegue entender isso, mas a gente observando essas questões do finito, do infinito, a gente pode conseguir seguir um pouquinho esse caminho e perceber a verdade que existe isso. E se existe uma verdade que não conseguimos alcançar com a nossa mente, precisamos pelo menos buscar estar mais próximos disso. Aqui nos fala que existe um propósito, que existe um Criador, uma ordem no universo, e assim como existe uma ordem no universo, em todas as galáxias, dentro do nosso corpo perfeito, tudo funcionando harmonicamente, até na desarmonia, porque é difícil, porque não existiria uma ordem da nossa vida e aquilo que a gente pudesse atuar a favor de. E essa atuação a favor de é uma escolha que precisamos fazer. Precisamos observar o todo, observar tudo, a criação, sabermos que somos parte da criação e atuarmos com esse coração, com esse nosso livre-arbítrio, com essa beleza, para que a gente possa cada vez mais
entender essa unidade dentro da dualidade e com a nossa mente fazer escolhas que nos aproximam disso. Então eu deixo de julgar, eu deixo de criticar, eu deixo de querer, Deus o livre, né, destruir o mundo, como uma pessoa me disse essa semana. O mundo não está bom, ela destruiria quem somos nós para tomarmos uma decisão. Talvez a humanidade não esteja num bom caminho, a grande maioria, mas o mundo e toda a totalidade existe independente de nós. E aí essa é uma decisão de consciência ou inconsciência. Ele novamente nos dizendo aqui que o absoluto sabe o melhor para nós. Então mesmo quando algo não nos apetece, estamos vivendo algo que estamos de alguma maneira pesarosos, essa tinta está carregada, é porque temos ali um aprendizado a extrairmos. E aí a ideia é que a gente vá limpando os nossos filtros o tempo todo para que a gente possa se proteger dessa nossa mente tão dual, tão dividida, tão separatista, tão egoísta e entrar mais nesse território do silêncio, da harmonia, da beleza, da paz. Boas reflexões, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você acha interessante fazer algum outro comentário, pega a sua tinta, coloca no seu tinteiro e compartilha com a gente, porque é disso que se trata. Somos uma humanidade. A sua opinião, a sua visão sobre isso é interessante para que a gente possa melhorar, inclusive, né, nosso olhar. Cada um olhando de um diferente ângulo vai pegando um pouco mais do que o Rumi está nos dizendo e o que o próprio Criador espera, talvez, entre aspas, nessa palavra, de nós enquanto forma, porque se estamos aqui encarnados, temos algo para fazer e estamos encarnados como o quê? Como seres humanos. Então precisamos melhorar esta forma dentro do ser humano, sendo mais humano. Beijo para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.